a gente não perder a nossa bênção, né? Por situações assim que o diabo... Mas eu acho que é por conta dessa palavra que vai abençoar o nosso coração, e eu vinha meditando, que o diabo tentou nos desestabilizar, né? Mas tem uma palavra de Deus, que Deus vai revelar um espírito, irmãos, que tem dentro da igreja. Ronda as igrejas, e ele está dando uma volta aqui na congregação, e Deus me revelou esse espírito, e ele vai ser desmascarado, ele vai ser desfeito nessa hora, aqui nesse lugar. Amém? Quem crê nisso? Amém. Então eu peço que você preste bem atenção, essa é uma palavra na medida, e Deus vai falar poderosamente no nosso coração. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor, carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tendo, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, feche seus olhos por um instante, vamos orar? Vamos dar essa palavra para que o Senhor nos direcione. Pai, o Senhor tem trazido ao nosso coração, Senhor, ministrar essa palavra, ministrar, Senhor, essa revelação, esse direcionamento para a Tua igreja. Senhor, quem sou eu, Pai, para estar nessa noite aqui ministrando, porque sou pó, sou limitado, Senhor. Importa, Senhor, que eu diminua completamente, que o Senhor cresça. Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o nosso coração agora, Senhor, esteja submisso às revelações da Tua palavra, do Teu reino, Senhor. Pai querido, que nesse momento tudo aquilo que vem arrebatar a palavra do coração seja repreendido, anulado em nome de Jesus, que os Teus anjos agora, Senhor, se acampem, Senhor, guardando esse lugar, Senhor. Guardando, Senhor, as nossas mentes e o nosso coração. Que o Teu Espírito fale o nosso coração de uma forma especial. Que o Senhor hoje, meu Pai, abra os nossos olhos, eu possa abrir os nossos olhos, para que possamos receber as revelações do Teu Espírito. Só quem crê, diga amém. E se expresse em nome de Jesus na altura da sua fé, da sua confiança. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, deixa eu falar algo para vocês. O tema dessa palavra, digo, o espírito de Jezabel. Eu quero trazer aqui algumas revelações para vocês do que é o espírito de Jezabel
e trazendo um pouquinho de como essa influência atinge a nossa vida. Amém? Então veja, o que eu quero trazer para nós nessa noite é o seguinte. É claro que eu não vou entrar aqui nos aspectos mais históricos do que é o espírito de Jezabel necessariamente. Claro que eu vou dar uma introdução, mas eu quero trazer como que esse espírito ele influencia a nossa vida. Eu não quero dizer aqui jamais que tem alguma mulher que é Jezabel. É muito pesado você dizer que uma mulher é Jezabel, que um homem é Jezabel. O que eu quero dizer nessa noite é que existe uma influência desse espírito no seio da igreja. E aqui nessa congregação, esse espírito vai ser revelado e ele vai cair por terra em nome de Jesus. Por isso eu peço que você redobre a sua atenção. De cara, irmãos, nós podemos perceber que trazendo o entendimento da revelação, da palavra, do que é esse espírito de Jezabel, a gente precisa voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento, quando a palavra de Deus nos diz que a Jezabel é um espírito que ela quer calar os profetas, ela quer calar a revelação da palavra, ela confronta, ela intimida, é um espírito que intimida o povo, intimida, ou melhor, os profetas do Senhor. É um espírito que, quando o profeta está falando, quando a palavra está sendo semeada, vem algo e arrebata do coração, ou essa palavra ela vai perdendo a importância. E nós vemos isso lá, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando ela confronta o próprio profeta Elias. E Elias, nós vamos saber que Elias vai ficar com medo, né? Vai ficar com medo da perseguição de Jezabel. E depois ele vai querer, inclusive, até a morte. Em outras palavras, seria alguém hoje querendo abandonar o ministério. Trazendo um pouquinho também, nós vamos entender que o espírito de Jezabel é o espírito que arrebata a herança, porque na área de Nabote, lá que ele tinha aquela propriedade que ele não queria dar para o rei Acabe, ela vai lá e manda matar Nabote e toma aquela herança para poder dar para o seu marido. E como também Jezabel era também uma mulher, que isso, né, a personagem do Antigo Testamento, ela era uma mulher pagã, ela também trouxe o quê? Para dentro do povo de Israel. Ela trouxe essa promiscuidade com outros deuses e também muitos cultos que eram feitos a outros deuses, eles também eram ofertados de forma sexual. Irmão, você pode ver que muitas religiões que têm uma pegada mais ocultista, uma das coisas que alimenta esse culto é a prostituição, de uma forma cultual. Então, isso é, digamos assim, uma das características ali de Jezabel, da personagem lá no Antigo Testamento. Então, claro que ali havia uma pessoa específica que agia daquela forma. Mas esse espírito vai aparecer também, essa influência, fazendo um simbolismo com ela no Antigo Testamento, trazendo para a igreja do Apocalipse, as igrejas atuais, há uma forma como esse espírito ele atua. Veja só, esse espírito ele atua na igreja de tal maneira que a igreja ela não é uma igreja morta. Inclusive você vai perceber que ela é elogiada por Jesus. Jesus fala, eu conheço as tuas obras, eu sei da tua perseverança, eu sei do teu amor. Ele diz inclusive que ela tinha fé, não era isso? Diz que ela trabalhava, ela se dedicava, mas Jesus fala assim, olha, mas eu tenho uma coisa contra ti. Então veja, como que uma igreja tão ativa, ela acaba sendo confrontada por Jesus? É interessante isso. Então, ela é confrontada não pelas atividades, porque ela tinha muitas atividades, mas ele começa a confrontar essa igreja porque é uma igreja que, apesar de fazer as coisas, ela começa a perder a sensibilidade. Isso, inclusive, nós podemos ver dentro dos casamentos, o espírito de Jezabel. Antes de se manifestar uma coisa muito grave, começa a se manifestar coisas pequenas, né? Podemos perceber dessa forma. Então, um dos pontos que eu quero trazer aqui para nós é que o culto ele continua, o ministério continua, né? Até a agenda da igreja continua, mas o coração já não está respondendo como antes. A gente está fazendo a obra, a gente está ali atuando, mas a gente sente que aquilo ali não faz mais sentido. Quem já percebeu isso? Levante a mão. Nós que temos discernimento espiritual, nós vamos percebendo que tem algo estranho em alguns pontos da igreja, na vida de algumas pessoas, por exemplo. Então, um primeiro sintoma aqui que eu quero trazer, que eu anotei, a gente acaba tolerando aquilo que Jesus, ele confronta. Veja, por que Jesus nos confronta? Porque nós não estamos percebendo. Então, que bom que Jesus nos confronta. E se ele está nos confrontando é porque nós não estamos o quê? Percebendo. Diga, nós não estamos
percebendo. Então ele não fala assim, eu tenho contra Jezabel. Ele não fala isso, mas ele fala, eu tenho contra ti que tolera Jezabel. E quando a Bíblia fala assim, tolera Jezabel, você precisa estudar em mais profundidade para entender o que é esse espírito, porque o livro de Apocalipse ele é um livro simbólico. A intenção dele não é detalhar e explicar com muitos detalhes e com ênfase o que está acontecendo ali. Ele põe algo como um símbolo misterioso para você averiguar. Peraí, Jezabel, quem foi Jezabel? Como é que ela atuava? E aí você vai entendendo como que as coisas vão entrando. Ah, ela entrou sutilmente na vida de Acabe. Sutilmente ela impôs o culto a Baal. Sutilmente ela se prostituía. Sutilmente ela confrontou os profetas. Ela calou a voz profética. Porque a voz profética, quando o povo está errado, né? Quem era naquele contexto? Era Elias. Da mesma forma hoje, quem é a voz profética? Que diz o anjo da igreja. Então, o anjo da igreja é uma espécie de Elias, trazendo um pouquinho para entendermos mais essa palavra. Então, ele fala assim, tenho contra ti que toleras. O que é tolerar? Você está até percebendo, mas deixa rolar. Não deixa rolar, peraí. O que nós podemos fazer para combater esse espírito? Então, a pergunta não é se existe Jezabel, mas eu posso dizer para você, o que nós estamos tolerando que Jesus condenou. Então, talvez a gente não verbaliza. Por exemplo, talvez ninguém esteja vivendo um adultério, talvez ninguém esteja adorando Baal, mas será que nós estamos tolerando pequenas rebeliões, pequenos pecados, pequenas desobediências, indiferenças, pequenas friezas? Então, é essa tolerância. Eu não li a palavra hoje, mas eu preciso ler. Ou seja, eu estou tolerando. Você percebe que a gente passa batido? Com sinceridade, quem leu a Bíblia essa semana? Eu digo, irmãos, eu sinto, eu não preciso estar sentado, não. A maioria não leu a palavra essa semana e passou. Talvez pegou, não faz mais nem devocional, não manda uma palavra, né? Então, diga assim, toda queda começa com uma pequena tolerância. Diga, toda queda começa com uma pequena tolerância. O que você está tolerando, é certo que você vai cair em algum momento. Quem está entendendo? Segundo ponto, a doutrina de Jezabel, ela continua produzindo o mesmo efeito, muito parecido lá atrás, como eu já falei um pouquinho na introdução. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele mostra 3 consequências do ensino de Jezabel. Primeiro, Jezabel, esse espírito, ele ensina, mas ele ensina errado. Segundo, ele seduz. Aí, irmão, às vezes eu olho os status, e aqui é uma direta mesmo, de alguns irmãos, eles postam coisa que não faz o menor sentido, biblicamente. Eles gostam de pregar palavras de efeito, mas que não tem nenhum fundamento bíblico. Não tem assim algo que realmente é tipo um recalque. Temos que ter cuidado, porque aquilo que eu posto está denunciando uma crença minha. Ele seduz. E outra coisa, ela conduz à idolatria. Como eu falo, irmãos, tem até um meme, né? Que a Copa é do mundo, mas vamos lá. Quando sai um gol do Brasil, o crente dá um brado, né? Um brado que ele dá lá na casa dele, que ele não dá com glória a Deus na igreja. Irmãos, eu vi irmãos chorando porque o Neymar foi convocado. Não pode, irmão, tá errado isso. Tudo bem, você pode assistir futebol, beleza. Mas, irmão, você chorar pelo Neymar, não pode ter errado, irmãos. Outra coisa, você pode acessar sua rede social, mas seja sincero. Você não está viciado não, meu amigo, nessa rede social. Você fica tarde, direto no celular. Ó, a tolerância está tolerando isso, você não percebe. Então diga, uma grande queda vem através de uma pequena tolerância. E tudo que você tolera, você não percebe. Que você está tolerando. Quem está entendendo? Se o cara não vigiar, o cara está já entrando em página de Instagram, de Facebook, não é para ele entrar. Quem está entendendo? Bom, então o pecado nunca começa necessariamente, né? Numa prática direta. Ele começa primeiro na mente. Quando ele se materializa na prática é porque na mente já corrompeu, né? Então, primeiro diga, eu preciso mudar a minha forma de pensar.
E aí depois eu mudo a forma de viver. Você pode ver, quando eu estava caminhando, irmãos, às vezes a pessoa não consegue manter uma constância, um hábito, porque ela não trabalha a mentalidade dela. Por exemplo, eu estava comendo aqui, né? Eu vi que eu exagerei, irmãos. Comi 3 pão com Nutella, irmãos, olha. No café da manhã. Aí os meninos já falaram assim, apóstolo, com licença, não sabia se não está aqui, mas tá bom, você já comeu demais. Glória a Deus. Comecei a tolerar, mas estão certo. Porque já comeu o 4º, o 5º, e aí, meu amigo, né? A bispo, chefe, eu já vi a gente já engordou, o que aconteceu, né? Pega mal, né? Então, assim é hoje, irmão, diga misericórdia. Então, geralmente a gente não fala assim, eu coloquei umas frases aqui bem prática mesmo. Irmãos, isso é tão. O que a gente tolera, a gente não percebe por quê, olha só. Geralmente, a gente não fala assim, ó. Eu não quero servir mais a Deus. Quem é que fala isso? Quando a pessoa fala, é porque já aconteceu tanta coisa antes, aquilo só é um checkmate da afirmação dela. Mas geralmente começa assim, ó. Eu já não preciso ir, não. Você está entendendo? Segundo, não preciso participar, não. É ou não é? Terceiro, eu não preciso ouvir, não. Quarto, eu não preciso obedecer, sou obrigado. Quem que vai me obrigar? Não é assim? Começa. O que mais? Pouco a pouco o coração vai ficando insensível. Querido, você não pode vir para o culto só dia de domingo. Amém que você venha, eu quero que você venha. Mas pensa um pouquinho, não venha só domingo. Tem os NEFs, participe dos NEFs. Vai ter o redão, vai no redão. Para que você... Porque olha só, se tu vem no domingo e você fica 6 dias no mundo, o que tu acha que vai dominar teu coração mais? Sendo sincero. Por que eu dou 6 dias para o mundo e só um para Deus? Você acha que isso está certo? Mas eu estou tolerando. Você está percebendo o espírito de Jezabel? Você vai atuando, vai agindo. Meu irmão, quando você vai dar conta, esse espírito já dominou a minha vida. Diga misericórdia. Terceiro ponto aqui. Como que esse padrão ele vai aparecendo hoje, né? Como eu disse, a gente não faz isso conscientemente. E até creio, irmãos, com muita sinceridade, que muitos irmãos, eles amam o Senhor. Eu sei que eles amam, estou sendo sincero. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ama o Senhor. Inclusive, Jesus reconheceu isso. Olha, eu conheço o teu amor. Eu conheço tua perseverança. Eu conheço que você faz muita obra mais do que os outros. Mas aí o que acontece? Mas de maneira sutil, podemos perceber alguns frutos que precisam ser examinados. Diga amém. Mais um ponto aqui. O discípulo, ele deixa de desejar receber o discipulado. Irmãos, tem irmãos que a gente convida, a gente quer visitar, mas eles não querem receber. Não querem. Por quê? Porque se a gente for lá, vai ter confronto. Porque quando eu chego lá, eu não vou confrontando, mas eu observo a casa, eu observo as coisas. Depois eu falo, meu filho, esse lixo aí na frente da sua casa. Esse post do Neymar só de sunga aí. Esse celular aí que tem um boy band aí na tua... E aí, essa capa que tem o Botafogo aí, o escudo, a estrela solitária. Aí, não, poxa, isso aqui quer ser muito radical. Não, vai tolerando, as coisas vão entrando devagarzinho, sabe? Irmão, eu estou falando isso com muita humildade, porque todos nós estamos sujeitos. E o espírito de Jezabel, ele vai entrando assim, ó. Ele vai entrando. E aí depois, irmãos, quando a gente cai, certa vez um irmão que saiu daqui, ficou 8 anos fora daqui, aí ele veio, passando umas lutas, conversei com ele, aí ele falou, apóstolo, eu não consigo entender por que eu estou passando por isso. Aí eu falei, você não consegue entender. Se tu está 8 anos fora da igreja, meu amado, e você não está sendo discipulado, a pergunta era, como que o diabo não teria entrado na tua vida? Você sabe, lá, eu acho que é o capítulo, meu Deus, é o capítulo, acho que é o 5, 6, eu acho, de Provérbios, que fala do cara que fica observando, o cara que vai cair no adultério. Ele fala que ele vai como um animal que vai para o matador. Quando o animal vai para o matador, ele sabe que ele vai morrer, muitas vezes? Às vezes algum até sente o animal assim, né? Mas assim, no geral o animal não sente.
E vai chamando, aí depois, quando ele menos vem, aí desce a faca e corta aqui, né, na jugular do animal. E já era. Então, ele percebe esse que vai caindo como numa armadilha. Diga misericórdia. Né? Então, deixa eu ver aqui onde que eu estou, porque eu não me perder aqui nas minhas anotações. Tá. Muitos não querem ser discipulados, porque para que haja mudança, irmãos, tem que ter confronto. Até hoje eu sou confrontado, todos nós seremos continuamente confrontados. Diga amém, porque isso é bom. Então, olha só, o que diz Provérbios? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. É ou não é? Então, quando você se deixa ser confrontado, ser discipulado, vai vir mudança, né? Vai vir mudança. Então, veja, às vezes alguém evita constantemente, como eu falei, prestar conta, falar da sua vida, por exemplo, falar os problemas que está passando, por exemplo, algo que precisa ser tratado, mas evita, né? Eu quero dizer, de falar dessas coisas, e toda vez que está revelando, veja, isso está demonstrando sutilmente algo que precisa ser mudado. Não é que é uma rebeldia, mas está denunciando algo que precisa ser ali restaurado. Se eu não falo do meu coração, eu não abro, eu não falo, ninguém sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Não que a pessoa tem que falar, mas eu digo assim, o teu líder, estou falando do teu líder que tem a voz profética, o teu discipulador, a pessoa simplesmente esconde as coisas, não fala. E às vezes, irmãos, quando dói, que a gente tem vergonha, é o orgulho que não quer ser confrontado, né? Mais um ponto aqui, a comunhão, ela não pode se tornar opcional. Diga, a comunhão não pode se tornar opcional. Não é Irmão, a pessoa, vou ser sincero, irmão, tudo bem, eu sei que às vezes não dá para vir num culto no domingo, eu entendo. Mas simplesmente você ficar assim, tudo bem faltar. Tudo bem faltar? Não. Por quê? Porque tem outras coisas que são prioridade e outras coisas não são. Então isso está denunciando algo que está está desalinhado ao coração. Hebreus 10 diz, irmãos, que nós não devemos abandonar a nossa congregação como fazem alguns. Quem está entendendo? Então, diga assim, por mais que às vezes, irmãos, a gente às vezes não quer vir para o culto. Acontece, a gente é ser humano. Mas lembre sempre da importância que aqui, irmãos, o povo de Deus se reúne. Né? Nos Nefes, o povo de Deus se reúne para juntos celebrarmos ao Senhor. Amém? E essa comunhão também, que às vezes nos machuca, também é a comunhão que nos cura, em nome de Jesus. Amém? Então o problema não é a ausência justificada, mas é quando a comunhão deixa de ter valor. Quando a pessoa não justifica mais, eu já percebo que ela já está desalinhada. Tem pessoas que não justificam, irmãos. Ela não vem, ela falta culto, ela falta reunião, ela não dá satisfação. Tivemos o redão de homens. Muitos homens faltaram. Eu vou falar para os líderes especificamente. Não dá nem satisfação. Querido, vai ter o redão. A prioridade não é o NEF. É o redão. É uma vez só no mês. Pastor, líder, você não quer ir, mas eu vou. Que é uma convocação do nosso líder maior. É para todos os homens estarem lá. Não é opcional. Por quê? Porque o nosso pastor Bruno, que é o líder, ele é mais ocupado, se a gente botar a agenda do pastor Bruno, eu acho que ele é mais ocupado que todo mundo aqui, que ele cuida praticamente do legendário no Amazonas todo, tem empresa, congrega, tem família. Irmão, não tem desculpa, não tem. Não tem. Botar na balança, e ele esteve lá, se dispôs para estar lá. E quando ele convoca os legendários, eles vão. Por que os homens da missão não vão? Não está denunciando uma coisa errada? Diga espírito de Jezabel. Diga misericórdia. Tá bom? Não estou bravo, só estou mostrando para vocês como as coisas vão acontecendo. Amém? Bom, não há compromisso, por exemplo, com a família espiritual. Quando alguém falta e não comunica, ela não está deixando apenas de estar num evento, ela está esquecendo que pertence a um corpo. Lá no Redão, por exemplo, ontem, evangelista Ada e evangelista Carlos são super ocupados, irmãos, mas eles estavam lá, irmão, não é opcional, é uma vez no mês, a juventude tem que estar lá. É certo, irmãos, você precisa justificar, jovem, você precisa falar, minha líder, eu não vou, mas tem que dar uma justificativa. Irmão, preguiça não pode ser justificativa, porque o teu trabalho tu não falta. Teu trabalho tu acorda cedo.
para você fazer as coisas que você quer, você dá prioridade. Então, se a gente não colocar isso, ter esse esforço, diga assim, a gente não vai se envolver. Diga amém. Sim ou não? Outro ponto, o coração endurece contra o pecado, o coração endurece contra o perdão. Eu já vi muitas colocações assim, irmãos. Eu perdoo, mas não preciso conviver. Tá, eu concordo, isso aqui é certo em parte. Peraí, você não precisa conviver, mas peraí. O que aconteceu de tão grave que você não pode mais conviver com a pessoa? Vamos analisar. Não é qualquer coisa. Por exemplo, por que tem o perdão? O perdão existe justamente para quebrar a barreira de inimizade. Existe uma inimizade e o perdão tira essa barreira, diga amém. Então, quando eu quebro essa barreira, tudo bem. Tá, peraí, mas o que aconteceu de tão grave que você não quer mais conviver? Peraí, aconteceu algo grave no sentido de uma violência, assim... Foi que Deus o livre um abuso? O que aconteceu de fato? E às vezes, irmão, a gente vai analisar que a maioria das vezes não é isso. Isso também pode acontecer. Mas na maioria dos casos, são ressentimentos que a pessoa não tratou ainda no seu coração. Quem está entendendo? Né? Então, o Senhor nos manda, irmãos, amar, mandou nos reconciliar e restaurar, quando possível, o nosso relacionamento. Tudo bem. Talvez você não precisa viver convivendo ali com aquela pessoa, mas cumprimentar, falar, ser gentil. Se ela procurar um suporte e você ajudar, é o nosso dever como servos de Deus. Quem está entendendo? Eu sei, irmãos, tem caso que não dá para conviver. Só que tem que ter calma. Vamos analisar, será que não dá para conviver mesmo? Ou é o meu eu que está falando, né? Então, esse é um outro problema, diga misericórdia. Um outro ponto também, queridos, a palavra deixa de produzir transformação. Sim ou não? Então talvez esse seja um dos problemas mais preocupantes que eu vejo aqui do espírito de Jezabel. Como, por exemplo, o culto continua, a Bíblia é aberta, a palavra está sendo ministrada, mas a mente está longe. A pessoa não consegue se concentrar na palavra. A pessoa não consegue receber. A palavra está sendo ministrada. A palavra está indo, mas não está o quê? O coração não está mais aberto para receber. Né? Os olhos estão ali olhando, os ouvidos estão ali, né, ouvindo, mas o coração não responde. E é exatamente isso que Jesus está combatendo na igreja ali, né, na igreja de Tiatira. Por quê? Eles perseveravam ali, mas havia um espírito de tolerância, um espírito que parece que adormece a nossa percepção. Diga misericórdia, Jesus. Caminhando já aqui para o final, queridos. Algumas consequências eu quis colocar aqui para vocês desse espírito. Por exemplo, né, do espírito de Jezabel. Como que Jesus vai tratar, por exemplo, irmãos, quando eu estou tolerando essas coisas? Ele vai falar aqui no versículo, por exemplo, cadê Jesus? Versículo... o 20 e o 21, né? Que ele vai trazer uma penalidade para aqueles irmãos que permitem o espírito de Jezabel entrar no seu coração. Então, por exemplo, Jesus fala da disciplina, ele fala de uma enfermidade, ele fala de perda, ele fala de juízo, não porque ele deseja destruir, né, a sua igreja, mas porque ele ama a sua igreja. Irmãos, o amor corrige. Diga, o amor corrige. E dependendo do meu grau de rebelião, a minha vara vai ser maior. Lá na escola, os alunos aprontaram lá, e aí, né, a direção falou, ó, tu sabe que aqui a regra é diferente, né? Se vocês aprontaram com esse jovem aqui, ele for o pessoal do movimento tomarem as dores dele, vocês sabem que vocês vão pegar bolo. O bolo que a mãe não deu, o movimento vai dar. E não tem negócio, bota a mão, então vai ser na cabeça, bota a mão e dá-lhe bolo nos meninos. Então, irmão, se o movimento pune... Claro que Jesus não é assim, né, irmão? Jesus não tem prazer. Claro que eu não estou comparando Jesus. Só quero mostrar para você que se existe a mentalidade da correção, o que dirá? Às vezes a gente é rebelde. Jesus também dá umas varadas boas na gente, irmãos. Tem irmão que é difícil? Tem, irmãos. Meu irmão perdoa. Não, perdoa. Irmão ama. Não, irmão, não. Não, apóstolo, eu amo. Só não quero estar perto.
Peraí, mas não dá para estar perto mesmo? Ou é só coisa, o teu orgulho ainda está inflamado? Então são coisas que a gente precisa pensar, que o Espírito vai entrando no nosso coração e nós não vamos o quê? Percebendo. Diga misericórdia. Então, mas o propósito da disciplina do Senhor não é para punir, mas diga assim, para restaurar. Amém? Bom, e aí o que acontece, queridos? O pecado tolerado, ele sempre vai gerar uma consequência, como eu falei, mais cedo ou mais tarde. Amém, queridos? Então, quando a gente vai tolerando, o nosso coração vai esfriando, a paixão pela palavra, então diga, está repreendido esse espírito da minha vida. Amém? Como é que a gente pode romper esses ciclos, queridos? Diga assim, existem 3 caminhos que eu coloquei aqui para que o cristão possa romper com esse ciclo. Primeiro, diga arrependimento. Todos os que falam desse espírito de Jezabel afirmam tudo o que Jesus fala nas Escrituras. O que ele fala? Arrepende-te. Como é que eu me arrependo? Só dá para mim me arrepender quando eu entendo que eu estou errando. Amém? A gente só consegue se arrepender quando eu falo, realmente, isso aqui agora abriu meus olhos, eu estou errando nessa parte aqui. E aí que a gente vai conseguir se arrepender. Segundo, diga perseverança. E terceiro, voltar às obras de Cristo. Quais são as obras de Cristo? Peraí, o Senhor disse que eu estou frio, eu estou tolerando. Claro, irmãos, que aqui era um negócio ainda mais pesado. Eles passaram do nível das pequenas tolerâncias e estavam em grau mais alto. Como, por exemplo, os estudiosos da palavra, aqui, né, do contexto cultural histórico, eles vão dizer que os cristãos de Tiatira era assim, era uma cidade muito rica, uma cidade que tinha muitos bens materiais, só que para os empresários cristãos, para eles receberem benefício do comércio, estarem no comércio, eles tinham que, às vezes, abrir mão do culto cristão para estar no culto lá dos outros ídolos, porque era tipo uma imposição. E aí acabavam se corrompendo. E aí que entrava a tolerância. Não, se é para o comércio, então eu vou lá participar, depois eu volto para o meu culto. Só que não funciona assim. E nesses cultos era um negócio pesado, havia a prostituição cultural. Diga misericórdia, Jesus. Bom, e aí que ele não basta abandonar o erro, é necessário voltar à obediência. Às vezes você abandona o erro, mas não começa a obedecer. Quem está entendendo? Então, como é que eu mudo hábitos pecaminosos para hábitos que agradam o Senhor? Quando eu não só deixo, mas começo a fazer novas coisas. Então, por exemplo, se arrependeu, né, de não estar mais ajudando, participando, então o que eu vou fazer? Eu começo a fazer. Amém? E aí eu concluo para você, querido, dizendo o seguinte aqui também. Existe bênção quando você rompe com esse padrão, né, de Jezabel? Diga assim, diga ao vencedor o Senhor nos promete, diga autoridade espiritual. Amém? O que ele fala? Participação no reino. E ele fala, te darei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã, irmãos? Sabe o que é a estrela da manhã? É o maior presente que o cristão pode receber. Sabe o que é? Jesus. A tua maior bênção não é passar no concurso, eu já profetizo que você vai passar. Já vejo a evangelista Fabíola já aprovada na SEDUC. Já vejo demais irmãos que vão fazer. Toma posse, você vai fazer o concurso da SEDUC já aprovada. Mas essa não é a tua maior bênção. Vai ser uma grande bênção para você. Tome posse. Mas essa não é a tua maior bênção. Sabe qual é a tua maior bênção? É você saber que Jesus não tem nada contra você. Quem está entendendo? Claro, irmãos, que muitos não tinham. Então, o evangelista Carlos me fez entender isso. Realmente, muitos não tinham uma acusação direta. Ele fala, eu tenho contra alguns de vocês. Ele vai falar aqui, né? Tenho, portanto, contra alguns de vocês. Ele vai falar que não são todos, mas que toleram. Há uma tolerância, algo que eu estou permitindo e não estou percebendo. Porque a tolerância você não percebe muitas vezes o que nós estamos tolerando. Porque o pecado, ele é sutil. Né? Então, diga, a maior bênção é Jesus não ter nada contra mim, porque se ele tiver alguma coisa contra mim, eu vou subir, irmãos, naquele grande dia? Irmãos, a nossa vida vai passar como um estalar de dedos. Quando você abrir, sabe diante de quem você vai estar? Diante do juiz de toda a terra. Aqui tem a repreensão, mas chega lá, não tem mais. Lá já vai ser o tribunal, irmãos. E aí não tem choro, como diz, não tem choro nem vela. Aí você,
Eu te exortei lá. Irmão, ninguém vai dizer assim, mas o senhor não me avisou, não. E nem o aluno, né? Eu olhei pra ti, ei, bicho, tu apareceu quando? Ixi, é o senhor que não vem pra aula? Aí eu olhei assim, tu tá mentindo, vem cá, turma, vem cá. Eu falto aqui? Não. Pois é, né, professor? Não é porque o senhor chega atrasado. Eu chego atrasado, pessoal? Não. Eu falei, eu demoro 5 minutos, que eu venho do 9º para descer aqui pro 7º. Aí ele, pois é, acabou com o mentiroso. Vem não, bicho, eu vou te marcar aqui já, para te acompanhar de perto. Fulano. Mas isso não é brincadeira, né? Não vou marcar o Eu falei, tu tá com um monte de falta aqui, tu vai ficar reprovado por falta. Não, professor, que dia de segunda eu não venho pra aula, a partir de terça. Eu falei, vem com a tua graça pro meu lado aqui. Tem uns assim, só que a aula começa na terça. Mas, rapaz, eu falei, tu continua faltando, tu só vai entrar aqui com teu pai. E aí? Eu nunca tinha visto a criatura, depois esses meses todos que eu tô dando aula lá, agora que eu vi ele. Que ele não veio de segunda, Mas, rapaz, é cada figura, diga só o sangue, Jesus. Então, quando vencemos esse processo de acomodação, sabe o que vai acontecer? Diga, eu vou voltar a amar a palavra. Diga, eu vou voltar a amar a palavra. Eu vou voltar a desejar ser discipulado. Diga amém. Eu vou amar a comunhão. Irmão, tem irmão que terminou o culto aí, ele queria ser o The Flash, já está deitado. Meu Deus do céu, meu amigo. Fica pelo menos 10 minutos, criatura. Se despede dos irmãos para ir embora primeiro. Porque senão aí você está abraçado com Jezabel e não está sabendo. Você está abraçado com Jezabel. Jezabel fala bem assim, embora. Assim, senhora. Aí vai embora. Pelo amor, irmãos, diga misericórdia. Voltar a servir com alegria, irmãos. Amém? Não chega com cara fechada, não. Entendeu? Chega com a alegria do Senhor. A maior recompensa, irmão, não é vencer um pecado, não é apenas vencer um pecado, por exemplo. Né? Podemos dizer vencer. Vencer um. Beleza, claro que também é. Mas principalmente, irmãos, a maior, podemos dizer assim, a maior recompensa é recuperar uma intimidade com o Senhor. Amém? Bom, então concluindo, queridos, não estou aqui para dizer, irmãos, tem Jezabel aqui. Eu acho muito pesado você, fulano é Jezabel, fulano é não. Cuidado, é muito pesado você afirmar assim. Pode até existir, mas até Deus confirmar, vamos orar para que caia por terra, né? Mas o que acontece aqui? O que eu quero dizer para você, para concluir, é que você seja consciente para examinar o seu coração. Amém? Se existe algo que nós estamos tolerando, e que aquilo que Jesus claramente está condenando. Você viu que a gente saiu de um entendimento mais amplo do pecado de Jezabel para mostrar como começa. E é aqui que eu queria trazer para você como começa. Esse pecado, ou melhor, esse espírito, como é que ele começa e depois vai gerar pecado na nossa vida. Amém, querido? Sim ou não? Então, se perdemos a paixão, né, pelo discipulado, se a comunhão tornou-se opcional, se nós ouvimos a palavra sem praticá-la, né, se guardamos ressentimentos, se deixamos de prestar conta, nós não devemos procurar irmãos culpados. Mas eu digo, devemos colocar a nossa vida diante dos olhos daquele, irmãos, que é o Filho de Deus, e pedir, Senhor, sonda o meu coração. Nós temos que fazer muito essa oração. Remove toda a tolerância ao pecado. Restaura o meu temor, devolve-me, Senhor, a alegria da comunhão e faz de mim um discípulo que ama ser discipulado, ama estar na tua presença, em comunhão com a igreja, com nossos irmãos, e que persevere até o fim, irmãos, porque tem a promessa final do Senhor. Ao vencedor, dar-lhe-ei, como nós falamos, a estrela da manhã. Quem é o vencedor? É aquele que fala assim, caramba, eu estou tolerando isso na minha vida. Cara, eu estou abraçado com Jezabel. Estou abraçado. De vez em quando ela segura na minha mão e eu entro com ela dentro da igreja. Acontece. Claro que a Jezabel aqui é um significado muito mais pesado, mas eu estou falando como é que ela começa. A pessoa, antes de cair num pecado da prostituição literal, o que vem antes?
um chavequinho, uma mensagenzinha, um Instagramzinho ali e tal. Aí quando a pessoa está com o coração já todo contaminado ali, aí o diabo manda a enviada. Manda ou não manda? Manda. Manda. E aí cai. A prostituição aqui não é só sexual, mas, por exemplo, às vezes você está cultuando futebol mesmo, está cultuando filme, está cultuando Instagram, está cultuando os ídolos desse mundo, irmãos, que nada são, irmãos. Mas nós perdemos esse time, é porque o Espírito já entrou. E esse Espírito, ele é específico. Ele vai tirando de nós, vai minando essa paixão pelo Senhor. Amém? Então quem recebe essa palavra de exortação, essa palavra de direcionamento, e hoje, como é o culto de busca do Espírito Santo, irmãos, hoje o Espírito de Deus vai nos ajudar. Fique de pé nessa hora em nome de Jesus Cristo. Ele vai nos ministrar.